Aqui estamos com o nosso canal de multímetro, a nossa playlist de multímetros do Instituto Newton Sebraga. E eu, Newton Sebraga, vou ensinar para vocês um pouco mais de eletrônica com destaque ao uso do multímetro. Nós vamos trabalhar um pouquinho com multímetro analógico. Quem não tem uma caixa de capacitores como essa, que você vai retirando dos aparelhos, você vai comprando, usa, testa e depois você, como montou em uma matriz de contato, você guarda e assim você passa a ter uma coleção enorme de capacitores. No entanto, surge um problema. Capacitores eletrolíticos, como esses aqui, grandões de alta tensão, eles se deterioram com o tempo. E também, eventualmente, numa sobrecarga, num circuito que você tenha montado, eles podem apresentar problemas. Como é que eu faço para saber se um capacitor está bom? Quais são os problemas que ele apresenta? Então eu vou ensinar vocês como é que você testa um capacitor eletrolítico. Nós partimos do princípio de que o capacitor se carrega através de uma curva que vocês podem ver aí no slide, uma curva que é uma curva de carga, em que a tensão começa a subir e ela se estabiliza no valor. Então isso significa que se eu aplicar uma tensão num capacitor eletrolítico, num circuito RC, porque o multímetro ele é um circuito RC, ele tem lá um circuito equivalente que vai carregar o capacitor com uma determinada carga e corresponde à bateria que ele usa internamente. Então eu vou aproveitar essa propriedade do circuito RC para fazer o teste dos meus capacitores. Então eu peguei capacitores eletrolíticos aqui da minha caixinha e quero saber se estão bons. E eu até selecionei alguns antes para não ficar procurando, porque eu tenho centenas deles nessa caixa. E tenho outras caixas com muito mais também que a gente vai tirando ao longo dos anos, dos muitos aparelhos que a gente monta. E eu quero saber se eu posso usar algum deles ainda ou não. Os capacitores eletrolíticos, eles têm uma construção que eles são formados por duas armaduras e entre elas existe um eletrólito. É uma substância líquida que com o tempo ela pode evaporar. E quando ela evapora, o capacitor perde as suas propriedades e passa a apresentar vários problemas. Então, um capacitor eletrolítico pode estar bom, ele pode apresentar uma fuga, ele pode estar aberto ou ele pode ainda estar em curto. O que significa isso? Ele vai apresentar características no teste que vão depender da situação dele. E nós podemos detectar isso através de um multímetro analógico. O digital, conforme nós vamos ver em outro vídeo, ele não é bom para esse tipo de teste, porque a gente faz o teste olhando o movimento da agulhinha do instrumento. Então é aí que vai dar a indicação de que se ele está bom ou não. Então vamos começar com um capacitor eletrolítico bom, como esse aqui, que eu selecionei. Se eu ligar esse capacitor no meu multímetro na escala de resistências vezes 100, vocês podem escolher outras escalas, mas a vezes 100 ela dá excelentes resultados com um multímetro de boa sensibilidade, como esse aqui, o MA55 da Excel, porque ela permite observar o movimento da agulhinha com facilidade. Na hora que eu encosto os dois terminais do multímetro nos terminais do capacitor, a bateria do multímetro vai carregar o capacitor. Vai carregar até a tensão da bateria. E nesse ponto, então, vai deixar de circular corrente. Então eu observo que, na medida de resistência, durante a carga, a resistência é muito baixa. E ela vai aumentando à medida que o capacitor se carrega. Por quê? A corrente vai diminuindo. Até que ele, estando totalmente carregado, a resistência se torna infinita para um capacitor perfeito que esteja bom. Então, esse tempo de subida da agulhinha vai ser mais ou menos assim. Na hora que eu ligo, ele está descarregado. Então, a resistência vai a zero, ou próxima de zero. E aí ela volta para a zona das altas resistências até parar no momento em que o capacitor está carregado. Então, olhem só o que acontece. E a agulhinha volta.
Num capacitor perfeito, teoricamente, nós teremos a agulhinha voltando para o infinito. Então, se ela voltar perto do infinito, o capacitor está bom. Vamos fazer um teste em outro. O tempo em que ela vai até o fim da escala e volta, ele depende do valor de capacitor. Por exemplo, esse aqui é um capacitor relativamente pequeno, então ela vai e volta rápido. Se eu tiver um capacitor de grande capacitância, ela vai e volta num tempo maior, como esse aqui, por exemplo. Então, o tempo vai depender do tamanho do capacitor. Vocês podem até ter uma ideia, vocês podem fazer comparativamente os testes de dois capacitores, um que você conhece e eventualmente outro que não, e saber qual que é o maior. Então, isso é válido para os capacitores que estão bons. No entanto, alguns capacitores eles se deterioram, como eu falei, e eles passam a apresentar uma fuga. Um capacitor é formado por elementos isolados, duas armaduras que são isoladas pelo dielétrico, e o capacitor ideal, a resistência entre elas tem que ser infinita. Quer dizer, não pode passar corrente nenhuma entre elas. Então, se eu medir uma resistência entre as armaduras que tem um certo valor, está havendo o que a gente chama de fuga, está escapando a eletricidade. Esse capacitor não consegue armazenar a eletricidade como se deve, ele apresenta um comportamento anormal. E eu selecionei aqui alguns capacitores que vocês podem ver, que já separei antes, que apresentam a tal fuga. Então, quando eu vou testar esses capacitores, eu observo o seguinte: ele se carrega assim, a agulhinha vai até o fim da escala de baixa de resistências e volta. Mas ela não volta até o fim, ela não volta até o infinito. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Esse aqui, até que tem uma fuga bastante baixa, vamos ver, testar de novo. Então ele vai até o fim e nós temos uma resistência residual nesse de 50 mil ohms. Então ele tem uma fuga. Vamos ver um que tem uma fuga maior, como esse aqui. Esse é um capacitor bem velho que eu já tirei de algum aparelho antigo e, portanto, deve estar bem deteriorado. Ele vai até o fim e nem foi tudo, e está com uma fuga maior. Vamos ver outro aqui que a gente pode ter, que vai ter fugas ainda maiores, que vocês podem perceber. Ele vai até o fim e olha só a fuga dele. Ele está apresentando apenas 10 mil ohms de resistência. Ele não volta a tudo. Então esse é um capacitor que não deve ser usado. Ele apresenta uma grande fuga. A gente, para efeito geral, se a resistência que a gente medir estiver acima de 100 mil ohms para um eletrolítico, ele ainda é tolerado em certas aplicações. Por exemplo, filtragem de fonte, algum circuitozinho menos crítico. Mas se a resistência estiver abaixo disso, como nesse aqui, a gente pode considerar que ele está com fuga muito grande. E, evidentemente, se ela estiver abaixo aí dos seus 5 mil ohms, nós podemos dizer que ele está em curto, né? Já não é mais um capacitor. E, finalmente, existem aqueles que, se você testar, como esse aqui, na hora que a gente coloca aqui o eletrodo, a agulhinha não mexe. Ela não vai até o fim, ele não se carrega. Então nós dizemos que esse capacitor ele está aberto. Eu selecionei aqui outros que têm o mesmo problema. Você põe lá e a agulhinha não vai, a agulha do multímetro, ela mal se move, apresenta uma resistência grande, mas ela não se move até o fim da escala, indicando aquele processo de carga. Então vejam que é fácil você utilizar o seu multímetro para testar capacitores eletrolíticos. Resumindo, se a agulha vai até o final da escala e volta e para numa resistência muito alta, o capacitor está bom, sem fuga. Se a agulhinha vai até o final da escala, mas ela para numa posição de resistência, vamos pegar um outro aqui que tem uma fuga grande, uma resistência relativamente alta, o capacitor está com
fuga. Vamos pegar isso aqui que apresentou no nosso teste a maior fuga e ver aí quanto que ele tem. Olha só, ele está com 50K, 5K de resistência. Ele está com uma fuga muito grande, isso no circuito faz com que ele não funcione. E finalmente, se a agulhinha não mexe, certo? Você pode jogar fora o capacitor, porque ele está aberto, ele não está apresentando capacitância. É lógico que se você tiver no futuro dinheiro para comprar um capacímetro, né? Eu mesmo tenho um capacímetro digital, ele mede a capacitância. Mas o multímetro digital, ele não dá essa indicação, porque você vê os números correndo lá e você não sabe se que realmente ele está indicando e como que ele estabiliza. Você não sabe se a estabilização está sendo feita pela leitura, para que ele se estabilize num valor, ou se é pelo fato de que ele está se carregando pelo circuito. Então, eu prefiro ainda usar o meu multímetro analógico para testar capacitores. Nós vimos nesse vídeo como testar os capacitores eletrolíticos, mas evidentemente você vai querer também saber se ele pode ser usado para testar capacitores de outros tipos, né? Capacitores de poliéster, capacitores cerâmicos, e nós veremos isso oportunamente. Se você gostou desse vídeo, você continue nos seguindo nesse nosso canal de multímetros, na playlist que trata dos multímetros do canal do Instituto Newton Sebraga, e deixe o seu like e até a próxima.